Meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Flávia, Rita Alves, Elias Cordeiro, meu líder. Bom dia, queridos. Bom dia mesmo. Vamos começar a nossa aula hoje. Eu quero trazer para vocês coisas novas. Aliás, o nosso Deus é um Deus de coisas novas, de novidades. Todos os dias Ele renova as nossas forças, renova a nossa vida, e a sua palavra também nos renova. Ela é renovada a cada dia. E eu quero trazer algo novo para vocês hoje. Nós, semana passada, atravessamos o Mar Vermelho, e hoje nós vamos aprender coisas extraordinárias que Deus trouxe ao coração de Moisés. E você, junto comigo, vai aprender com ele. Muito bem, queridos, a primeira música, a primeira música na Bíblia, nós vamos ver hoje. Eu sei que você tem lido os Salmos e sabe que os Salmos, escritos em versos, prosas, poesia, tem muitas músicas lindas. Mas a primeira música que nós temos registro na história do povo de Deus. Josélia Carvalho, seja bem-vinda, minha irmã. Você vai ler as estrofes dessa música hoje comigo. A primeira música da Bíblia foi o Cântico de Moisés, que está lá no livro de Êxodo 15, que é o que nós vamos estudar hoje. Nós conhecemos a história. Israel vivia em escravidão por
400 anos, quando Deus enviou um libertador, através de uma série de milagres incríveis e pragas, culminando com a morte do Cordeiro Pascal. E o rei Faraó finalmente cedeu para que o povo de Deus fosse embora. Os israelitas deixaram o Egito e deixaram a escravidão através da destra poderosa do Senhor, como diz a Bíblia. Eles estavam comemorando a vitória de Deus por um breve momento e tudo parecia bem durante um tempo. Eles marcharam para uma espécie de beco sem saída. De um lado, Migdol, do outro, Piairote, e de frente, o Mar Vermelho. E atrás deles, eles podiam ver lá no horizonte as nuvens de poeira subindo dos carros que se aproximavam com o rei do Egito, seu coração duro e o seu exército. As pessoas começam então a se queixar e a se prepararem para se rebelar contra Moisés. Porém, Moisés estende a mão. O Salmo 114, irmãos, e o versículo 3, ele descreve esta cena fascinante. Ele diz no versículo 3: o mar viu isso e fugiu. Aleluia. No Salmo 77, o versículo 16, diz: viram-te as águas, ó Deus, e as águas te viram e temeram. Irmãos, foi uma cena impressionante. Que imagem impressionante. As águas correndo de um lado para outro, abrindo caminho para que pudesse passar o Rei da Glória e o seu povo atrás. Em Êxodo 14, vemos Israel atravessando da morte para a vida. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, dizendo que esta é uma imagem do batismo. E assim como Israel, nós, eu e você, nós também fomos salvos de nossos opressores e do cativeiro da morte, através da morte do nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. E como eles, como os israelitas, nós vamos passando pelas águas do batismo como um sinal de sair da morte e a ida para a vida. Da escravidão para a liberdade. Em Êxodo 15, hoje, vemos Moisés respondendo com louvor e adoração a toda essa experiência vivida. Eles cantam essa gloriosa música que nós hoje vamos conhecer a sua letra. Seja bem-vinda, irmã Diana, irmã Ivanice, você é muito bem-vinda também. Deus te abençoe. Vamos orar. Chegaram no momento exato, no momento da oração, tá bom? Então eu quero convidar você a colocar sua Bíblia diante do seu celular, diante do seu computador, do seu tablet, enfim, diante do instrumento que você está usando para assistir essa aula. E aonde você estiver, perto de mim ou muito distante, você agora una a sua fé à minha, para a gente conversar com o Pai, conversar com Deus. Este é um momento de oração. Por isso, se você puder, feche os seus olhos para a gente orar juntos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu uno a minha fé, a fé de todos os meus irmãos que estão comigo ligados através do Facebook para receber a tua palavra. Meu Deus, em todos os momentos da nossa jornada com Cristo, temos que aprender a confiar no Senhor e confiar que o Senhor nos ama e que os seus planos para nós serão sempre os melhores possíveis.
O Senhor não segue uma lógica, mas tem o seu próprio jeito de desembaraçar as coisas e fazer o nosso caminho prosperar, como fizeste com Israel. Meu Deus, nós jamais duvidamos disso. Em nome de Jesus, não deixe que a dor, que a frustração, o tempo de espera, a opinião das pessoas ou qualquer outra coisa possa nos confundir ou manchar a nossa visão sobre a tua bondade e a tua fidelidade para conosco. Deus, nós não conhecemos a forma como o Senhor trabalha em nossas vidas, mas nós temos certeza que os teus pensamentos e planos sobre nós, eles são os melhores. Israel não entendia tudo aquilo que estava acontecendo, mas os teus planos sempre foram os melhores para o seu povo. Cremos que o teu amor por nós, meu Deus, é maior do que tudo, e por isso nós já te agradecemos pelo melhor que preparas para todos nós sempre. E isso nós fazemos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém, amém e graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos começar? Bíblia aberta, livro de Êxodo, capítulo 15. Domingo abençoado na presença de Deus. Meus irmãos, veja bem, o louvor, ele é uma característica própria do povo de Deus. O culto judaico, nós vamos aprender que ele será um culto que vai ter uma ênfase significativa na parte da adoração. Nós vemos, por exemplo, quando o culto judaico foi organizado, quando ele foi estabelecido, sobretudo no tempo de Davi, houve uma ênfase muito grande na área da adoração, com líderes na área de música, tanto no tocar quanto no cantar. Havia um ministério muito desenvolvido naquela altura. Esta ênfase da adoração no culto judaico, ela vai ser muito mais forte do que aquilo que nós encontramos nos outros cultos, a outros deuses na história. Nos outros cultos havia sempre também sacrifício, celebração, mas não havia esta ênfase voltada para o louvor e a adoração como nos cultos do povo de Deus ao Senhor Yahvé. Essa tradição do povo, ela vai surgir depois daquele evento que nós vimos semana passada, não é? Que pode ser chamado de o parto do povo de Israel, depois do rompimento das águas. Aí você pode perguntar aí, mas irmão Isaías, por que parto? O que é parto, irmãos? O que é um parto? É o momento do nascimento da criança, ou seja, é o fim da gravidez. O parto, ele pode ser normal ou cesariana, ocorrendo, no caso, a intervenção cirúrgica, nesse último caso de ser cesariana. Se eu perguntar para vocês, se a libertação de Israel, o nascimento da nação livre de Israel aconteceu naquele dia, depois que eles passaram das águas, você diria que Israel foi um parto normal ou cesariano? Cesariano. Por quê? Porque houve a intervenção do especialista, Deus, né? As mulheres conhecem muito bem essa expressão. O parto, ele é caracterizado quando há o rompimento das águas, né? Esse momento é o sinal de que está na hora do parto. Foi assim com Israel, né? Quando as águas se romperam, Israel nasceu ao sair das águas
e do outro lado do mar, um novo Israel liberto. Ele aprende a cultuar a Deus com ênfase no louvor, na adoração a Deus, ao Deus de seus pais, que o libertou do cativeiro. Então, quando Israel atravessa o Mar Vermelho, analogicamente é o parto do primogênito de Deus. É Israel saindo das águas, as águas se rompendo e ele nascendo, passando por dentro e atravessando, saindo do cativeiro. Isso, cesárea, Diana, muito bem. Saindo do cativeiro para uma vida nova, uma vida livre, como uma criança que nasce e respira o novo ar da liberdade, o ar da libertação. Uma nova vida se apresenta diante do povo de Deus agora. E eles então passam a aprender, a viver de uma forma diferente. Antes viviam na escravidão, na dura cerviz, mas agora eles nascem e passam a viver uma nova vida. Essa nova vida vai ser caracterizada, deve ser caracterizada por louvor e adoração àquele que libertou ele. Uma vez a caminho da terra prometida, eles param diante do Sinai e olham de cima para a praia, vendo a rota de seus inimigos. Faraó e seus exércitos foram derrotados. Então nasce aqui o primeiro e grande poema de adoração a Deus. Depois de tudo isso, nasce aqui, no Sinai, o primeiro e grande poema de adoração a Deus. E este poema é importantíssimo, porque ele vai, de alguma forma, determinar todo o formato da adoração que Israel vai ter. É por isso que este capítulo 15 é tão importante. Vamos abrir? Capítulo 15 do livro de Êxodo. Capítulo 15 do livro de Êxodo. Vocês vão perceber que este capítulo é o estilo dos salmos. É como se você estivesse lendo os salmos que você tanto ama. Isso mesmo. Aqui é o primeiro, anote isso, é o primeiro de todos os salmos da Bíblia. A mãe de todos os salmos. Este cântico de Moisés é o primeiro salmo que nós temos registro na história de Israel. Não é o livro de Salmos, mas foi naquele dia quando Moisés leu, declarou essas palavras lindas que nós vamos ler agora em forma de poema. Capítulo 15 do livro de Êxodo, versículo 1. Acompanhe aí na sua escritura. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra mim. Enviastes o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas.
as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste, Senhor, com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendestes a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvastes. Com a tua força, o levantastes à habitação da tua santidade. Pois os povos o ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor. Até que passasses este povo que adquiristes. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhastes para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Ó Senhor, o Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram a seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim em sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluia. Bendito seja Deus. Irmãos, este é um salmo preciosíssimo. Você não tem ideia do valor desta palavra, deste salmo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou provar a você que esta palavra, que este salmo, que este primeiro salmo, que este primeiro cântico, esta primeira música de louvor e agradecimento e adoração a Deus, ela não só foi cantada, não só foi proferida naquele dia, mas eternamente esta música, ela está no céu, sendo cantada pelos hinos, pelos anjos. Se eu posso provar isso? Posso. E você vai me acompanhar. E para provar, eu vou lhe mostrar os textos da Bíblia. Tá bom? Muito bem. Irmãos, os estudiosos do texto e da poesia dizem que este é o texto poético mais antigo de adoração a Deus que nós temos na Bíblia. Em termos de cronologia, sem dúvida ele é o primeiro, né? Este cântico, ele conta a experiência vivida, aquilo que foi significativo na vida de Moisés e do seu povo. Note bem, a música, ela sempre desempenhou um papel muito importante nas cerimônias e nas festas do Antigo Testamento. Ela era a expressão de adoração a Deus, a expressão de gratidão,
da alegria e do amor. E ela servia como uma proclamação, né? Os cânticos da Bíblia, eles são inspirados ou são inspiradas pelo Espírito Santo, que transmitem a palavra de Deus de maneira melodiosa, em cânticos, em notas, né? Eu separei algumas passagens que demonstram a importância da música, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, no meio do povo de Deus, né? Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 4, e o versículo 21, diz que Jubal é chamado o pai da música. Miriam e outras mulheres cantavam e dançavam para louvar a Deus, que foi o que nós lemos aqui. O rei Davi, quando ainda não era rei, era apenas uma promessa de rei, ele executava uma música para acalmar o rei, o atual rei Saul, quando este era atormentado pelo espírito maligno. Isso está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 23 em diante, que diz assim: e sucedia que, quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia o alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. A coroação de um rei, irmãos, lá em Israel, ela era feita mediante um acompanhamento musical. Tinha que ter música, tinha que ter festa, tinha que ter adoração, tinha que ter aclamação, né? 1 Reis, capítulo 1, do 39, 40 em diante, diz o seguinte: e Zadok, o sacerdote, ele tomou o chifre de azeite do tabernáculo, ungiu Salomão e tocaram a trombeta. E todo o povo disse: viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retinia, diz a Bíblia. Olha que coisa linda. Meus irmãos, a nossa cultura, ela é uma cultura alegre, uma cultura de festa, a cultura do Brasil. Contudo, nós não nos comparamos nem a metade da cultura alegre e festiva que é Israel e que são os africanos. Se você tiver a oportunidade de ver um culto africano dos nossos irmãos lá na África, é um culto totalmente festivo, alegre, totalmente diferente da nossa tradicionalidade, né? Nós somos em algumas denominações aqui no Brasil, nós somos mais conservadores, tradicionais, né? Mas o culto africano, por exemplo, é um culto de festa. Ninguém para, não. Ninguém fica parado diante de um culto, diante de uma adoração a Deus. Eles reconhecem que há uma necessidade de expressar a alegria através da música, do louvor, da adoração, e inclusive da dança. O africano, ele é assim, né? Por exemplo, a Arca da Aliança, ela era acompanhada por músico. A Arca da Aliança, para onde ia? Para onde ia? Né? Muito bem, Vânia disse que acompanha alguns cultos aí dos africanos, né, Vânia? Olha só, a Arca da Aliança, ela era acompanhada por músicas, com trombetas, lá em 1 Crônicas 6, 4 a 6, e diz o seguinte: e pôs alguns levitas por ministros perante a Arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Asaf, o chefe, Asaf era o chefe dos músicos, dos levitas, né? Zacarias, o segundo depois dele, não é Zacarias o profeta, é outro Zacarias. Giel, né? Matitias, Eliabe, esses nomes aí. Eles usavam alaúdes e harpas, né? Asaf se fazia ouvir com símbolos, né? Os sacerdotes continuamente tocavam trombetas perante a arca. Isso lindo, 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 lindo. Havia músicos, inclusive no pátio real.
no pátio real, lá em Eclesiastes 2:8 diz isso. Olha, após o retorno do exílio babilônico, a música, ela foi novamente organizada e reavivada em Jerusalém. Olha o que diz o livro de Neemias. Adriano, seja bem-vindo, meu amado. Prazer ter você aqui com a gente, Adriano. Olha só, e o superintendente está lá em Neemias capítulo 11. O superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Esabias, filho de Mica. Dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. Ou seja, havia uma organização já dos músicos, dos musicistas, daqueles que tocavam já no templo, né? Então, o povo de Israel é um povo de festa, é um povo festeiro e um povo que tem música na sua alma, no seu coração. Então, desde aquele dia, lá no Sinai, quando Moisés canta o capítulo 15 de Êxodo, que é o maior poema e o primeiro salmo escrito na Bíblia, desde aquele dia, Israel aprende a adorar a Deus com louvor, com alegria e com música. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Está valendo para todo mundo. Presta atenção. Eu vou só esperar um pouquinho por causa do delay, né? Do tempo que quando eu pergunto demora um pouquinho chegar para vocês. Mas eu vou esperar. Eu quero fazer a pergunta, quero ver se vocês me respondem aí. Vocês acham que Jesus cantava hino também? Vocês acham que Jesus cantava hinos também? E se você acha que ele cantava ou não cantava, você pode provar. Eu aguardo você responder. Vamos ver, eu quero ver a participação dos irmãos. Vocês acham que Jesus cantava hino também? Opa, Sindá disse claro. A gente pode provar, Sindá? Quem mais? Só Sindá respondeu? Elias, Ivanice, Rosângela, Josélia. Quem mais? Martinha, Rita. Jesus cantava hino também? Hein, irmãos? Será que Jesus cantava, louvava como nós também cantamos? Quem pode responder? Além de Sindá. Opa! Muito bem, Vanice. Jesus participou de uma festa, né? Vânia, quando adorava o Pai. Lana Melo, minha cunhada, seja bem-vinda. Deus te abençoe, minha irmã. O Senhor te restaure plena e totalmente tua saúde. Cristiane Arruda diz que sim. Eita, Elias, após a ceia eles cantaram, não foi, Elias? Ai, muito bem, muito bem, muito bem. Se você acredita que sim, doutora Maria Betânia Barbosa, minha psicóloga, se você acredita que sim, você acredita corretamente. Sim, Jesus cantava, como disse Elias, após a ceia, eles cantaram. Vamos ver o texto? Eu vou ler para você o texto. Está lá em Mateus capítulo 26 e o versículo 30. Diz o seguinte: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É verdade.
Até Jesus cantava. Jesus era judeu. Ele também era um homem de alegria, era um homem de sentimentos, nobre, um homem que amava ver as pessoas felizes e alegres e adorava a Deus na beleza da santidade do seu Pai, com hinos, com louvores. Sim, Jesus também fazia isso. E a Bíblia diz que ele, depois da ceia, cantavam, né? E depois eles saíram ali para o Monte das Oliveiras. Isso, sim, dá. Mateus 26:30. Muito bem. Irmã Sandra, minha intercessora. Vamos lá. Então vamos adiante. Então já entendemos aqui que música faz parte da vida do povo de Israel, faz parte da nossa vida. Por quê? Porque a música é uma expressão de gratidão, de alegria, não é? Já diz um adágio popular que quem canta, os seus males espanta, né? Então, nós somos um povo que cantamos a majestade do Senhor, a sua grandeza, a sua libertação, a sua força, o seu poder, o seu livramento. Nós sempre cantamos. O Cântico de Moisés é o primeiro cântico que aparece na Bíblia e provavelmente também seja o mais antigo já registrado no mundo. Esse cântico foi cantado depois que o Senhor libertou Israel do Egito, abriu um caminho através do Mar Vermelho e fez o seu povo passar por ele vitoriosamente, né? Assim, é um cântico ao triunfo de Deus sobre seus inimigos e aqueles que se opõem à palavra. O conteúdo deste cântico, ele enaltece o insuperável poder e a fidelidade de Deus que conduz seu povo para a promessa. Olhe, provavelmente Moisés, Miriam e o povo todo deveriam estar sob uma imensa pressão. Vocês imaginem, quando eles cantaram esse hino, eles estavam recém-libertos de uma situação que, humanamente falando, era insolúvel, que era a escravidão no Egito. Agora, um milagre impressionante e inigualável na história do mundo. Isso levou Moisés a louvar a força e o poder do Senhor. Quando nós passamos por um perrengue, principalmente aqueles perrengues de morte, né, que houve risco de vida, nós saímos uma nova criatura, uma nova pessoa, com desejo de aproveitar a vida, de louvar a Deus, de agradecer a Deus todo momento. Assim foi com Israel. Deus pode transformar dificuldade em júbilo. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força. Era a poesia de Moisés. Ele é o meu Deus, é o Senhor guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar carros de guerras e o seu exército. Ora, irmãos, este é um hino lindo, um hino lindo. O que esses versículos nos dizem? Dizem que Deus está acima de tudo, de qualquer poder neste mundo. Para ele não existe situação insolúvel. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Ele pode transformar o choro em júbilo. Israel não tinha motivos para cantar alegremente no Egito. Lá haviam razões para lamentar e chorar. Isso mudou quando Deus interferiu. O Egito estava dominado por cultos de morte. Toda a cultura do Egito girava em torno de morte. No entanto, o Deus da vida interferiu e libertou o seu povo da região da morte, né? Ele o fez com vistas àquele que, de acordo com a promessa, viria no futuro a declarar: eu sou a vida. João 14:6. Né? Quando o Deus vivo subjugou o Egito mortal, os israelitas puderam cantar. E o cântico de Moisés é um cântico eterno. Olha, os americanos, eles têm uma expressão referindo-se a músicas e cânticos que são atuais, mesmo sendo antigo, continua ainda sendo cantados. Eles dizem que eles denominam de evergreen, os cânticos que permanecem sempre na atualidade.
que continuam sendo cantados, e alguns sucessos eles permanecem em cartaz, mesmo que seus intérpretes, seus cantores já tenham morrido há tempo, né? O Cântico de Moisés é um evergreen profético, que não somente canta algo da sua época, mas que mantém a atualidade e a validade até a volta de Jesus. Agora, nós podemos afirmar que o Cântico de Moisés tem dimensões proféticas que extrapolam a sua época, porque existem argumentos, irmãos, que confirmam este fato. Olha só, primeiro, porque o povo judeu, a respeito do qual a Bíblia tanto tem a dizer, ainda existe. O próprio Israel é um evergreen, porque nunca irão ter fim, irão sempre estar em evidência no cenário mundial. Assim como a oliveira, que é uma figura que representa Israel, permanece sempre verde e não murcha, do mesmo modo, as promessas de Deus para o seu povo, elas não murcham. A existência de Israel, irmãos, ela é uma prova da existência de Deus e de suas promessas infalíveis. E esse também é o motivo, inclusive, pelo qual Israel é pressionado de todos os lados. Segundo, a história mostra que, de alguma maneira, os eventos deste cântico que Moisés cantou, eles se repetem. Deus agiu assim, Deus agiu sempre assim, ou agiu de modo semelhante com o seu povo. Assim, olha só o que diz o Salmo, por exemplo, o Salmo 137, o versículo 2, ele diz o seguinte, que assim Deus buscou do cativeiro babilônico para que ele pudesse novamente ser feliz. Pois na Babilônia ele não tinha mais nenhuma vontade de cantar. E Deus tirou ele da Babilônia, do cativeiro, né? Mais na frente a gente vai estudar isso, tá certo? Isso lá muito depois, quando Israel vai ser cativo novamente. Ele o buscou de volta da dispersão, através do mundo para a sua pátria, e Israel se tornou alegre novamente. Ora, Israel estava no Egito, Deus interviu e tirou Israel com mão forte do Egito para a liberdade. Depois de um longo tempo, Israel prevaricou e foi preso, e na Babilônia ficou por 70 anos preso. Deus interviu e libertou novamente o povo. Antes de 1948, Israel estava na diáspora, ou seja, na dispersão pelo mundo inteiro. Mas em 1948, o primeiro-ministro Ben-Gurion assinou esse tratado que instituía Israel como nação novamente, e todo o povo foi conclamado a voltar, e o povo começou a voltar de tudo que era país e voltou novamente a formar o Estado de Israel, que está aí hoje, que nós tanto amamos e admiramos pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento, pela sua prosperidade, né? Então Deus fez como fez lá no tempo de Moisés, sempre fez com o povo assim. Então é prova de que esse cântico de Moisés, ele é um cântico profético, né? Deus o salvará, também continuará salvando Israel, inclusive da obscura época apocalíptica que está para vir, ao novo templo do reino messiânico, e posteriormente o levará a um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Pois vejam, diz lá em Isaías 65, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas já não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para a alegria do seu povo, para regozijo. Isso é uma maravilhosa alusão a um grande final que Deus está preparando para o seu povo e para nós. Irmãos, no Apocalipse é entoado esse cântico de Moisés. Eu disse a você no início que esse cântico de Moisés, ele é profético, e é um evergreen profético, porque desde o tempo de Moisés até a eternidade esse hino será cantado. E eu vou lhe provar agora. Em Apocalipse, no capítulo 15, o versículo 3, diz o seguinte: e cantavam
o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, lá na glória, ainda hoje, este cântico de Moisés, este salmo de Moisés, este poema de Moisés, ele é cantado pelos anjos diante de Deus. Irmão, sabemos que Moisés era profeta. A partir disso, nós podemos considerar que esse cântico de Moisés, realmente, ele tem dimensões proféticas, até o final de tudo, a consumação dos séculos. Agora observem uma coisa, observem bem. Miriam também é chamada de profetisa nesse cântico, no versículo 20, né? Ela é também a primeira mulher, aí lá vai agora um pouco de informação e formação doutrinária para você. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Miriam é chamada de profetisa neste cântico. É também a primeira mulher a ser mencionada como profetisa na Bíblia. Ela também fazia parte da liderança de Moisés, né? Ela é como a primeira de um grupo muito seleto. Nós temos apenas algumas outras mencionadas na Bíblia como profetisa. Temos Débora, que também vai cantar ao Senhor depois de uma vitória militar. Vê como é? O povo de Deus venceu, aí já faz a festa, já faz a música, já canta. Débora era uma profetisa, diz a palavra de Deus. Temos Hulda. Você já ouviu falar? Hulda. Irmão Isaías, quem era Hulda? Eu nunca ouvi falar dessa mulher. Vamos lá. O professor vai esclarecer para você. Hulda, irmãos. Hulda, ela era esposa de um homem chamado Salum. Esse homem era uma pessoa nobre, ilustre, lá na época que ele vivia, no tempo do rei Josias. Ele era responsável pela guarda das roupas, ou do templo. Mas, a manutenção das vestes sacerdotais, era ele quem cuidava na corte do rei Josias. Talvez ele fosse até o alfaiate das vestes reais. Não é possível determinar com exatidão, né, qual das duas opções é a correta. Se ele era somente o guardador das roupas ou ele era um alfaiate, né, das vestes do rei. Hulda, a profetisa, ela é mencionada em 2 livros no Antigo Testamento, que relatam o reinado do rei Josias. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, diz assim: então foi o sacerdote Ilquias e Aissão e Aquibó, a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tequivá e filho de Arás, o guarda das vestiduras, que habitavam em Jerusalém, né? A outra parte, o outro texto do Antigo Testamento que fala dela, está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, que diz praticamente a mesma coisa, né? Ele é uma ordem do rei: ide, consultai ao Senhor por mim, ou seja, iam consultá-la, né, sobre o que diria o Senhor sobre as próximas atitudes do rei, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito nesse livro. E os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda para consultar o Senhor. Então ela era uma mulher de respeito, de admiração, era uma mulher nobre, uma mulher que tinha a autoridade de Deus, porque ela era profetisa do Senhor, né? Então olha só, a gente é informado de forma muito brevemente nessas passagens que a gente leu, né, que ela morava em Jerusalém. Entre os judeus havia uma tradição de que Hulda, ela profetizava entre as mulheres. Não há, porém, nada acerca disso escrito na palavra, mas a tradição judaica diz que Hulda era uma profetisa que as mulheres admiravam muito e seguiam-a,
porque ela tinha a palavra do Senhor. Era uma mulher de verdade, era uma mulher que profetizava a palavra do Senhor. Ela não era uma falsa profetisa, mas era uma profetisa verdadeira. E as mulheres seguiam Uda. Ela foi contemporânea dos profetas Jeremias e Sofonias, né? Temos também uma outra mulher que é comentada na Bíblia, no Antigo Testamento, que era profetisa. Não temos o nome dela, a Bíblia não informa, mas ela era uma mulher que tinha uma relevância muito grande também, porque era esposa do profeta messiânico, do profeta Isaías. A esposa de Isaías, ela era profetisa. Diz assim, Isaías 8, versículo 3 em diante. Em seguida, diz Isaías, me acheguei à profetisa. Ele chamava ela de profetisa. Ele trata ela como profetisa, não trata pelo nome. E concebeu e deu à luz um filho. Então Yahvé me disse, põe-lhe o nome de Maher-Salal, porque antes que a criança saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria, né? Isaías chamou a sua esposa de profetisa. Então, a esposa do profeta Isaías era também uma profetisa, né? Então, faz dessa mulher uma das 4 mulheres positivamente intituladas em todo o Antigo Testamento de profetisa. E depois, no Novo Testamento, nós temos Ana. E os irmãos lembram, aquela senhora já idosa que estava no templo quando Jesus nasceu, Ana. E ainda temos também a filha do evangelista e diácono, as filhas do evangelista e diácono Felipe. As filhas dele eram profetisas. Ele tinha 4 filhas. Olha, irmãos, que bênção. 4 filhas em casa, e todas elas profetizam. Olha que bênção. Atos 6, você vai ler isso, né? Atos 6, de 1 em diante. Diz assim, Filipe morava com sua família em Cesareia. As suas 4 filhas, conforme a gente vê também em Atos 21, né, também eram profetisas. O apóstolo Paulo foi visitar ele e as 4 filhas. Ele viu que elas eram também profetisas, e há registro no livro de Atos, na história da igreja, de que as 4 filhas de Filipe, ela era profetisa. Então, lembrando que Miriam, ela também fazia parte da liderança de Moisés, né? Em Miqueias, no capítulo 6, versículo 4, diz assim, certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então era uma família poderosa, viu, irmãos? A família de Moisés. Arão, sacerdote, Miriam, profetisa, e Moisés, profeta e líder de Israel. Então, nesse momento do cântico, é o primeiro momento registrado de adoração congregacional ao Senhor no Antigo Testamento. Por isso ele é tão importante para nós, né? Mas depois desse momento tão significativo para o povo, né, e também para o líder Moisés, a vida continua, né? Ou seja, passou o Mar Vermelho, eles são levados até o Sinai, dali da altura observam toda a rota e a destruição que Deus causou aos egípcios para pôr fim de uma vez por toda a perseguição e eles se sentirem livres. Agora a vida continua, eles vão caminhando até a terra prometida que Deus iria conduzi-lo. Agora, a vida continua com as suas necessidades. Afinal, é uma nação para alimentar, para dar de beber. E os problemas vão surgir. Né? Porque a caminhada é longa. Nós sabemos já agora, porque já temos os escritos, eles passaram 40 anos rodeando o deserto. Né? E foi um tempo longínquo demais, mas tudo isso por causa da prevaricação, da desobediência, né? Da falta de submissão ao líder Moisés e a Deus. Eles peregrinaram 40 anos. E diz a Bíblia que dessa geração, apenas 2 entraram na terra prometida. E Moisés não entrou
que foi tomado da terra para Deus por conta daquele incidente que vai haver, que nós vamos ler lá na pedra, né? Mas a situação não vai ser fácil para Moisés administrar toda uma nação no deserto para dar de comer e dar de beber. Os problemas vão surgir. Como Moisés vai enfrentar tudo isso? Como todos terão que aprender a depender da provisão do Altíssimo. Mas, até eles aprenderem, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. E nós vamos entender como Moisés foi capaz de, com mão forte e poderosa, gerir toda uma nação no deserto, dando de comer, dando de beber, ensinando a palavra do Senhor, até quando ele foi guardado por Deus, foi tomado da terra. Mas isso nós só vamos ver na próxima semana, porque o nosso horário já chegou, né? E você é muito bem-vinda e bem-vindo se você estiver comigo na próxima semana. Então nós vamos entender como Moisés foi capaz de conduzir esse povo pelo deserto. Um povo turrento, um povo difícil. E Moisés quebrou muita cabeça com ele, mas Moisés amava esse povo e ensinou a palavra do Senhor a todos eles. Aqueles que não aprenderam é porque eram turrão mesmo. Mas Moisés fez o seu melhor. E é o que nós temos que fazer, meus irmãos. O melhor que nós temos que fazer. Quando Deus coloca em nossas mãos algo para gerir, para cuidar, nós temos que fazer o melhor. Seja emprego, seja um trabalho, seja um freelancer, seja a família, seja o filho, seja um ensino, seja, enfim, aquilo que for, aquilo que chegar às tuas mãos, faze-o como se estivesse fazendo para o Senhor, para que Deus te abençoe e te prospere. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ô Diana, é pena que dura um pouquinho, né? Mas é assim que fica gostoso e toda semana a gente está junto em nome de Jesus. Então que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do Pai. Faça a vontade de Deus, obedeça e seja feliz. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até a próxima semana, querendo Deus.